Então, estamos ao vivo. Boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Agradecer aí todo mundo aqui que está aqui acompanhando esse fim de ano na Tapera e agradecer especialmente aqui o pessoal da Circo Contínuo, Oswaldo Camargo, que mais uma vez aí nos honra com sua presença. Aqui estão muito felizes. É um lançamento importante, de um debate importante, e a gente agradece bastante a presença de todo mundo. A gente também é uma celebração, né, a data de hoje, do lançamento, e a gente vai ouvir aqui como abertura o Marcos Mullenbaum, que é cantor, compositor, instrumentista, arte educador, filho do Oswaldo, que vai fazer uma abertura com 2 canções, e depois, ao final, vai fechar aqui também o nosso encontro aqui, muito legal, de hoje. Então, bem-vindo aí. Vamos lá. Boa noite. Obrigado. Palavra divina, palavra néctar de flor, palavra sentida, palavra distraindo a dor, palavra sentida, palavra pra não ser banal, palavra maldita, palavra mirante canal, palavra pode dar preguiça, não enche barriga, torna ideal. A vida com a luz na cabeça, trazendo alegria ao coração ancestral. Palavra para quem pirou, palavra para quem não pirou. Palavra para quem pirou, palavra para quem não pirou. Palavra divina, palavra néctar de flor. Palavra sentida, palavra distraindo a dor. Palavra malícia, palavra pra não ser banal. Palavra sentida, palavra mirante canal. Palavra pode dar preguiça, não enche barriga, torna ideal. A vida com a luz na cabeça, trazendo alegria ao coração ancestral. Palavra para quem pirou, palavra para quem não pirou. Palavra para quem pirou, palavra para quem não pirou, para quem não pirou. Nessa hora tem que disfarçar, né, gente? Mutou. Ei. Tudo bem, né? Precisar vai mesmo. Né? Ei, voltou. Essa primeira canção, de minha autoria, chama-se Palavra. E agora eu vou cantar a segunda canção, chama-se O Velho Maculelê.
velho maculelê, na cabana descansa lelê, lelê. O velho maculelê, destemido maroto, o mundo quer ver. Abram balaios, estilhaços de guerra que Marte deixou. O velho maculelê descansa no arado, contando as estrelas. O velho maculelê, já tão coroado, acena sobre as pontes da felicidade, pontes da eternidade, desatirando destinos. Salve maculelê, besouro rei pererê, pererê. Salve maculelê, besouro rei pererê. O velho maculelê, na cabana descansa lelê, lelê. O velho maculelê, destemido maroto, o mundo quer ver. Abram balaios, recolham estilhaços, piquenique da tribo astral. O velho maculelê descansa no arado, contando as estrelas. O velho maculelê, já tão coroado, acena. Hoje é dia de festa, descalço dançando, destemido afasta o banzo, o banzo. Salve maculelê, besouro rei pererê, pererê. Salve maculelê, besouro rei pererê, pererê, pererê. Salve maculelê, besouro rei pererê, pererê. Salve maculelê, besouro rei pererê, pererê, pererê. O velho maculelê, na cabana descansa lelê. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Com vocês, nada mais, nada menos, Oswaldo de Camargo. O meu principal guru, né? Diga-se de passagem. Boa noite, boa tarde, não sei o que é ainda, então com essa atrapalhada. Primeiramente, a satisfação imensa de ter vocês aqui. Uma boa parte amigos antigos, outros novos, alguns estudiosos do meu trabalho, como uma jovem linda aqui, né, que é a Carolina, Vinibaldo, também outro estudante, tem vários estudantes do meu trabalho, isso me dá muita alegria, que eu percebo que eu estou falando para uma geração bem diferente da minha. Eu sou provavelmente o escritor negro, no momento, que ocupa o segundo lugar em idade, em cronologia. Em Franca está o Carlos Assunção, com 92 anos. Eu sou logo abaixo dele. Então, por isso eu acho que vocês são privilegiados. Porque é o seguinte, eu não garanto não que vocês terão, a respeito do que eu falo, terão outras pessoas que poderão falar o que eu falo. Porque, pura questão cronológica. O meu livro, por exemplo, o Mário de Andrade, aliás, o Negodrama, ao redor da cor duvidosa do Mário de Andrade, é fruto dessa longa vivência que eu tenho na coletividade negra. Eu sou meio maldoso. Eu acho que algumas coisas que nós contamos aqui, nenhum estudante de literatura, acadêmico ou não, tem condições de falar.
porque eles não vivem essa realidade da qual nós pegamos as consequências literárias. Não adianta, pode ter o aparelho mais afinado, mas nós falamos com conhecimento de uma coletividade que, em muitos aspectos, vive uma vida particular. O Marciano se tornou, sem perceber, o editor histórico já, Marciano Ventura, o editor histórico de um segmento de uma literatura que se criou, se valoriza e dá autores bons ou ótimos, quase que à parte. A minha experiência com o Felipe Antunes, do qual participei com um disco agora, uma faixa, aliás, muito bonita, foi gravada em Portugal, eu percebi isso. Alguns poemas, alguns textos que no nosso meio são vistos com naturalidade, como alguma coisa conhecida, como alguma coisa fraterna, como alguma coisa já vivida, quando você está diante de um autor, de um cantor, de um escritor que não vive essa realidade, ele fica espantado. Ele nunca imaginou que a nossa interpretação da história fosse exatamente essa. Algumas vezes até na contramão do que ele estudou, do que ele aprendeu, do que ele pensa. Mas eu não estou aqui para fazer uma palestra, não me desculpem. Eu tenho o hábito de falar demais. Eu quero apenas dizer a gênese desse livro, rapidinho para vocês, como foi que surgiu esse livro. Há uma foto aqui que me deu muito trabalho, pela qual eu fui parar em televisão. Faz favor. Essa foto me deu muito trabalho. Quando era editor do Jornal da Tarde, eu tinha acesso ao arquivo do jornal. E como eu sou músico, eu sou organista, falar, Camargo, meu nome é Camargo na redação, faça uma resenha sobre o dicionário que acabou de sair agora, de textos que o Mário de Andrade deixou, um dicionário enorme. Você é músico, você entende de música, faça uma resenha. Eu fui fazer a resenha e procurei a pasta do Mário de Andrade lá no arquivo, onde tudo sobre ele estava lá, e eis que eu deparo com esta foto do Mário de Andrade. Mário de Andrade, pasta Mário de Andrade, que estava lá há 50 anos, pelo menos. Eu fiquei entusiasmado. Eu nunca tinha visto uma foto tão negroide, tão parecida comigo em muitos aspectos como essa. Me entusiasmei demais. Peguei a foto e guardei a foto. Eu tinha ordem, eu podia muito bem ter a cópia. Depois eu fui entrevistado pelo jornal, e o Paulo Bonfim viu essa entrevista com um retrato do meu pequeno escritório, minha pequena biblioteca, e me ligou, Oswaldo, eu estou entusiasmado com o seu trabalho em torno da coletividade, da realidade negra, a sua biblioteca sobre o negro, tudo. Olha, é necessário colocar mais um negro na academia, porque desde que o Mário de Andrade faleceu, não houve mais nenhum negro lá na academia. Vamos pensar, pô, mais um negro. Aí que eu acordei, falei, caramba, então o Mário era visto como negro? Então é isso que eu estou discutindo no meu livro. E o maior elogio que eu recebi a respeito da minha prefaciadora foi o seguinte, é dizer que eu estou encarando a figura do Mário de Andrade sem decidir aqui ou ali. Eu cito pró e contra. Eu cito até o próprio Mário que era contra, mas ele se contradiz. O Mário, nesse aspecto da questão de raça, ele é contraditório. Quando ele fala, grito imperioso de brancura em mim, ele está atrás da brancura, mas que brancura é essa, afinal? Que brancura é essa que o Mário está atrás? Nós sabemos que ele viveu numa alta roda com pessoas muito ricas até, mas também tem relacionamento na coletividade, como José Correia Leite, Lino Guedes e tanta gente. Então, o Mário, ele devia decidir. Então, ele devia trabalhar a sua imagem. Que imagem eu devo ter? Ele optou. Esse livro exatamente é isso. Estou mostrando a opção que o Mário teve na questão racial. É um livro polêmico, eu espero que dê muito barulho, tomara que dê barulho, tomara que me chamem à televisão de novo, tomara que dê briga, tomara que desagrade, e agrade muita gente, tenho certeza,
E a grande novidade que eu devo ao meu querido amigo Marciano Ventura. Vocês vão ter o privilégio de ler deste livro um artigo que o Mário gostava muito dele, aliás, um ensaio de que o Mário gostava muito, que se chama A Superstição da Cor Preta. Estamos dando nesse livro na íntegra. E pelo que eu percebi, lendo, eu trouxe aqui bastante coisa sobre o Mário, mas não vou expor. Depois, quem tiver curiosidade, eu mostro alguma coisa. Pelo que eu percebi, a maior parte dos estudiosos do Mário de Andrade não conhecia esse texto. Se tivesse conhecido, teriam tirado outras conclusões. Não conheciam esse texto e nunca tinham ouvido falar. Até mesmo ontem eu andei lendo um trabalho, um ensaio da Proença, um estudioso de literatura, professor, e ele não menciona esse artigo. E muita gente que estudou Mário de Andrade não menciona. Então, este livro, para terminar, para não fazer uma palestra, que é muito chato começar a falar, e fica aí, depois não dá nem para tomar uma taça de vinho, nada, nem... Aí é complicado, né? Eu estou vendo gente aqui que sempre vem quando tem vinho, então foi uma boa esperteza, viu, de servir um vinhozinho. Então, eu fui convidado, agora eu estou terminando, eu fui convidado pelo Mário Medeiros para escrever um artigo sobre o Mário de Andrade para esse livro chamado Pensadores Negros, Pensadoras Negras. É fabuloso o livro. Aí traz um monte de autores importantíssimos, alguns eu cito no meu trabalho. Eu comecei, então, a investigar o Mário de Andrade, e quando eu deparei com um texto dentro da Superstição da Cor Preta, eu falei, não, eu não tenho condições de colocar o Mário de Andrade, isso naquele momento, isso faz mais de 10 anos, eu não tenho condições de fazer um artigo inserindo o Mário de Andrade como um pensador negro. Bom, quem vai decidir são vocês lendo o meu texto. Se alguém... Eu não falo sobre a prosa dele, cuidado, não quero críticas a respeito. Eu falo sobre aquilo que eu pensei dentro da sua poesia. Então, o Mário ficou muito desalentado, e também Ana Flávia Magalhães, uma grande estudiosa, de eu não ter, praticamente, depois de tantas negaças, não ter escrito o texto. E quando eu escrevi o texto, decididamente era um texto que ia contra tudo que eles queriam para esse livro. Consequência, a solução que acharam foi fazer comigo uma entrevista para que saísse desse livro. Então, no final desse livro, Pensadores e Pensadoras, há um texto longo em que eu fui a Campinas, por causa do qual fui a Campinas, dei uma entrevista longa, que eles publicaram muita coisa aqui, a respeito exatamente desse affair, desse acontecimento, do retrato do Mário de Andrade. Eu digo uma coisa, acabou vencendo esse retrato, até hoje ele é um retrato aceito e permanece como o retrato do Mário de Andrade. Depois de tantas discussões, tantas apostas, não é, etc., ele acabou. E digo mais uma coisa, esse retrato, ele foi usado no cinquentenário da morte do Mário, no Sesc, não sei qual Sesc, usou o mesmo retrato, não houve nenhum protesto, não houve nenhuma polêmica, passou tranquilamente como o retrato do Mário de Andrade. A grande interrogação é por quê? E por que o retrato que eu usei deu tanta polêmica, tanta briga, saí na Folha, aquela coisa toda? Porque eu levantei uma questão que é tabu. Não se toque na origem africana ou negra de personagens históricos. Isso é uma regra. Carlos Gomes, Chiquinha Gonzaga, etc. Não toque na origem deles. O país não gosta, mas faz o caminho inverso. Eles escondem os personagens que têm origem negra. Esta é a finalidade do meu livro. O meu livro também, além de falar por isso, ao redor da cor duvidosa. Então, eu trato do Gonçalves Dias, do Paula Brito, do Machado de Assis, rapidinho, para fazer uma caminhada até discutir o Mário de Andrade. É um ensaio. Eu não sou acadêmico, não tenho... A minha linguagem, de propósito aqui, é uma linguagem bem de escritor.
bem de escritor. Se eu quisesse escrever um texto acadêmico, eu escreveria, eu sei escrever também. Mas eu não quis. Eu fiz um texto com uma linguagem de romancista, de escritor, de ficcionista, que eu pretendo ser. Muito obrigado. Boa noite. A ordem era para ser inversa, né? Ia chamar eu e Oswaldo aqui para frente para apresentar o Oswaldo para fazer a fala, mas aconteceu do jeito que foi. Eu gostaria de falar algumas coisas que o Oswaldo não comentou aqui eu gostaria de falar algumas coisas que o Oswaldo não comentou nessa breve fala a respeito do livro. E também pedir para ele falar um pouquinho mais a respeito de alguns pontos que eu acho bastante importante. Primeiro, eu gostaria também de agradecer a Tapera Taperá, que para a gente é um espaço importantíssimo, né, onde todos os dias acontecem importantes debates, lançamentos de livros, e é um espaço vital aqui para todos nós, né, meu? Eu acho que esse esforço aí que o pessoal, o Antônio, o Marcelo, o Wallace, toda a equipe aqui da Tapera faz para manter esse espaço que é não só uma livraria, mas um espaço cultural onde se promove diversas ações, é de suma importância e merecedor de aplausos, frequência, consumo, e é isso. Quando o Oswaldo me procurou para montar esse livro, eu tenho o prazer também e o privilégio de ter editado mais de um livro do Oswaldo. Aliás, mais de 3 livros do Oswaldo. Entre eles, esses aqui, que é um ensaio sobre o Lino Guedes, que foi lançado aqui também. Raiz de um Negro Brasileiro, que é um livro de memórias do Oswaldo. Uma antologia de poemas selecionados pelo próprio Oswaldo, Luz e Breu. E agora esse livro, Negro Drama, Ao Redor da Cor Duvidosa, de Mário de Andrade. Oswaldo me procurou para publicar esse material. Eu falei, vamos, me manda o texto, vamos conversar, ver o que dá para a gente fazer. E, de cara, assim, eu já aceitei, né? Falei, vamos publicar esse material. Tem alguns motivos que nos levaram a publicar agora, nesse momento, porque esse ano, 2018, faz 80 anos da primeira publicação desse texto que o Oswaldo citou, A Superstição da Cor Preta, publicado primeiramente na revista Publicações Médicas, em 1938, ano em que se comemorava o cinquentenário da abolição. Nesse ano, não só se comemorou o cinquentenário da abolição, o Mário não só publicou esse texto, como também tentou organizar, junto com associações negras paulistanas, um grande evento que hoje a gente poderia chamar de um evento da consciência negra. Mas esse evento se chamou as homenagens do cinquentenário da abolição, que em nenhum momento o Mário usa a palavra escravidão, nada disso, era o cinquentenário da abolição, junto com a Frente Negra Brasileira e alguns outros movimentos sociais da época. Inclusive, esse retrato é uma foto, provavelmente, de algumas reuniões que eles fizeram para organizar esse cinquentenário. Nessa mesa se encontra aqui o Fernando Góes, um jornalista que foi ligado à coletividade negra, mas um jornalista e escritor bastante conhecido na época. Ao lado, Mário de Andrade. Ao lado do Mário de Andrade, o doutor Francisco Lucrécio, que foi da Frente Negra Brasileira, também um médico dentista, foi também um dos diretores da Nenê de Vila Matilde. E essa outra pessoa a gente não identificou quem é nessa foto. Mas aqui, essa foto foi extraída da revista Nosso Século. E na revista Nosso Século,
indica que há uma reunião entre eles entre os anos 30 e 40. Então, por conta desse texto, está fazendo esse aniversário, essa efeméride de 80 anos. Também tem um outro motivo, que esse ano se completou 125 anos do nascimento do poeta e escritor Mário de Andrade, e Oswaldo, por ter tido uma relação afetiva e de amizade com o Fernando Góes, que foi também um grande amigo de Mário de Andrade, a quem ele dedica o livro As Filhas da Candinha, né? Da Candinha, né? E teve muitas trocas com ele, com quem o Oswaldo aprendeu bastante coisas. Essa questão do tempo que ele fala, ele ser jovem há mais tempo do que todos aqui. Então, ele teve a oportunidade de trocas muito significativas com pessoas que conviveram com o Mário de Andrade. Então, a gente tem aqui um material que eu acho que é muito importante, porque o Oswaldo ele faz esse percurso de aproximar não só o Mário, mas outros autores que também, autores negros, que de alguma forma foram associados à raça negra, tanto positivamente como negativamente, né? Mas que estão aí sendo apontados no exterior, por exemplo, como o caso do Francisco Otaviano, que ele é apontado como um escritor afro-brasileiro, sendo que foi um escritor que nunca tocou nesse assunto, nunca falou sobre essa questão. O próprio Gonçalves Dias e Luiz Gama, que, por outro lado, se assumiu radicalmente, né? Então, acho que tem um percurso muito interessante que o Oswaldo fez, e, no final, tem uma pequena estante do Mário de Andrade, onde se encontram alguns textos que aproxima Mário dessa questão racial, tanto em poemas quanto nesse artigo que está publicado na íntegra, né? Então, esse livro aqui, eu acho que ele é um opúsculo feito com muito carinho. É um texto, como todos os textos do Oswaldo, feito com muito cuidado, feito com muito capricho e com muita atenção. Acho que vale a pena ser lido, acho que rende muito mais debate, acho que rende muito mais conversa entre nós todos aqui. E eu acho que tem que considerar também a participação de algumas outras pessoas nesse livro, como a professora Maria Nazaré, que é da PUC e da UFMG de Minas, que fez a apresentação desse material, desse texto. Também o ilustrador, que é o João Pinheiro, fez a capa, a ilustração. João Pinheiro é o mesmo artista que publicou recentemente o livro de quadrinhos da Carolina Maria de Jesus, entre outros. E eu acho que é isso que eu tenho a falar, e peço para o Oswaldo falar um pouquinho mais sobre apesar disso aqui não ser uma palestra, né, senhor Oswaldo? Mas eu acho que seria legal falar um pouquinho mais sobre esse percurso, falar um pouco mais sobre essa Pauliceia negra da época do Mário, esse ambiente em que ele viveu, esse ambiente intelectual, esse ambiente cultural que ele viveu, para a gente entender um pouquinho mais do que o senhor apresentou aqui nesse livro. Não, pois não. Tá ok? Ok. Também me contendo para não falar demais. Qualquer coisa, me dá um cutucão. Então, o Mário, ele está num momento privilegiado para nós. Ele é de 1893. Logo em seguida vai nascer o Lino Guedes, em Socorro, que é dado como o iniciador da negritude no Brasil. Então, ele vai perambular na Pauliceia, quando ele tem seus 15, 20 anos, ele vai andar na mesma cidade, São Paulo, que na época perto de 30 mil habitantes, talvez, por aí, uns 30 mil habitantes São Paulo tem, mas
já existe um número de mulatos, pardos e negros. Note bem, eu faço uma diferença muito séria. Mulatos, pardos e negros. Eu tenho discutido muito com algumas pessoas. Para mim, o mulato no século XIX é o mulato. O negro é o escravo. O negro é o escravo. E o pardo é o que tem um caminho muito mais lubrificado para chegar à ascensão. Tanto que pardo é o Machado de Assis, etc. Mulato, ou então bode, é bom saber ler o texto no meu livro. Se negro sou ou sou bode. Bode é a mistura de branco com negro. É o cabra. É o verso que eu ousadamente me arrisquei a fazer algumas afirmações, dizendo que a primeira vez que aparece o eu negro em nossa literatura brasileira é no 91º verso de Bodarrada, ou então, Quem Sou Eu, do Luiz Gama. Então, eu atribuo ao Luiz Gama o início verdadeiro dessa literatura que nós chamamos de literatura negra. Então, o Mário, ele está vivendo nessa cidade. O Mário, ele vai ser mestiço, inarredavelmente, por causa de duas mulheres. As duas avós dele são mulatas. Então, eu dou um pequeno puxão de orelha em alguns estudiosos que, quando falam do Mário, escondem a origem das avós dele. Escondem a origem da avó. No entanto, o beiço dele, aquele beiço grande, o cabelo não tanto, dizem até que o cabelo era cortado para... E a pele amulatada, que era disfarçada, não estou falando mal do Mário, não. Ele sofreu muito com isso, essa é a verdade. Então, a própria pele dele, ele fazia tudo para que não aparecesse tanto, mas não foi só ele. Até hoje tem muita gente que olha-se no espelho, se vê um tanto escurecido e fala, eu gostaria tanto. Então, aí vem aquele verso famoso, grito imperioso da brancura em mim. Como eu gostaria de ser branco, que pena que eu não sou branco. Na verdade, também não dá para entender um Mário de Andrade, que vai estudar no Colégio São Bento, ele foi vicentino, ele foi congregado mariano, como eu fui também, eu tenho essa experiência de ser religioso, numa época em que a castidade era a virtude mais importante para um jovem, era ser casto. E o Mário de Andrade foi criado dentro desses aspectos de limpeza de corpo. E nós sabemos que ele era um homem altamente libidinoso. Ele mesmo se confessa, altamente libidinoso. Então, quando ele fala, grito imperioso da brancura em mim, eu, pessoalmente, como ex-seminarista, como congregado mariano, como um monte de coisa que eu fui, essa brancura também não é só da cor, não. É uma brancura, ao mesmo tempo, da limpeza do corpo, da castidade, de resguardar-se. Ele mesmo se diz que ele é feio, ele é altamente libidinoso, ele comentando o retrato do Lazar Segal. Então, e por outro lado, também brancura, porque se ele fosse branco, ele teria mais ocasiões de ter um amor como ele gostaria de ter, como ele namorou a filha da dona Olívia Penteado, tentou namorar a filha da dona Olívia Penteado, uma milionária que patrocinou a semana de 22, Olívia Guedes Penteado, Maria Carolina. Depois tentou namorar a Anita Malfatti, que acabou se casando com Oswald de Andrade, não teve sorte. Não teve sorte e morreu solteirão. Mas ele teve bastante namoradas em São Paulo, de todas as cores. Uma delas foi uma alemãzinha, parece, me consta, que ele recebeu aulas de alemão dela. Então, ele tentou namorar essa moça também. Tem também Poemas da Negra. A gente percebe também que ele teve namoradas negras, para quem ele escreve com muito carinho. Eu trago no meu livro, quem tiver curiosidade, compra o livro para ler. Poemas da Negra. Agora, quando eu falo sobre essa realidade da nossa literatura, que se passa quase que ausente de muita gente que não vive conosco, alguma coisa que eu coloco no livro
já são textos sancionados por autores negros. Por exemplo, o que eu coloco aqui de Poema da Negra já é um texto que em 1988, em Minas Gerais, saiu como representativo do Mário de Andrade em dois impressos muito bonitos, chamado Ovelhas Negras. Então, eles colocam aquilo como representativo, Poema da Negra, dentro dessa edição. Então, eu estou mostrando o seguinte, o meu livro, que aliás é nosso livro, porque sem essa vivência na coletividade, em que eu estou desde os 20 anos, ou melhor, desde 19 anos, que eu não arredei pé de estar presente em tudo que fosse possível a respeito da questão negra. Então, é fruto dessa vivência, é fruto de algumas leituras, é fruto de coisas que me apontaram como importantes. Não é um livro feito ao léu, um livro apenas mentalizado. Não. Ele sai de uma vivência de um autor que tem perto de 60 e tantos anos labutando nessa literatura que nós hoje chamamos negra e que até hoje não mereceu um verbete em nenhum dicionário. E outra coisa também, puxãozinho de orelha no dicionário do Wise. Qual é a pronúncia certa, Wise? Qual é a pronúncia do dicionarista? Wise, sei lá. O dicionário mais importante. Nós sabemos que o Luiz Gama, ele tinha o pseudônimo também de Getulino. Aqui eu chamo a atenção sobre isso, ninguém chamou atenção sobre isso ainda. Getulino, ninguém nunca perguntou por que ele usou o sobrenome de Getulino. Ora, Getulino porque na África existe um lugar chamado Getúlia, que aparece na mitologia grega, que é um espaço na África. O Luiz Gama é autodidata, ele aprendeu quase tudo sozinho. Ele sabia fazer versos muito bem, escrevia sonetos, era um homem culto dentro dos padrões literários do romantismo. Ora, o Luiz Gama descobriu que existiu na África um lugar chamado Getúlia. Ele então, Getúlia adotou, ao lado de Afro Barrabás, ele adotou o Getulino. Quem nasce na Getúlia se chama Gétulo, quem nascia na Getúlia, que ela não existe mais. Ela existiu até o IV século. Gétulo ou Getúlio, não confundir com Vargas, não tem nada a ver com Vargas. Gétulo ou Getúlio. Nenhum desses adjetivos patronímicos é registrado pelo dicionário do Wise. Pode consultar o dicionário, você não vai achar a referência para quem nasce na Getúlia. Eu estou só dizendo o seguinte, se nós, autores negros, não ficarmos atentos, não revolvermos livros, dicionários, mitologia, jamais saberemos que parte nós temos exatamente nesse mundo em que nós, queiramos ou não queiramos, é um mundo ocidental. A minha língua com que eu escrevo é o português. Não adianta eu dizer que eu sou africano. Eu sou africano sim, mas eu falo português. Minha língua, minha pátria, Caetano Veloso. Então, um dos trabalhos que eu tenho feito é esse, tentar pegar minúcias, procurar pelo em ovo de descuidos, descuido ou menosprezo, ou indiferença. Então, nós lutamos contra a indiferença. E quando o Ventura, o Marciano, edita sobre Lino Guedes, que é meu, sobre Paula Brito, que saiu na USP, o primeiro capítulo é meu, o melhor livro sobre Francisco de Paula Brito, eu considero um dos melhores, o primeiro capítulo na USP, fui eu que escrevi. E o comentário que eu vi que não agradou muito, não, eu logo de cara ter chamado Paula Brito de escritor negro. O meu texto já abre Paula Brito, um escritor negro brasileiro, um escritor histórico. Né? Francisco de Paula Brito, um negro histórico. Não é revanchismo,
Nada disso é repor aquilo que nos foi tirado. Se escondem a origem da Chiquinha Gonzaga, não dando até que ela nasceu de uma mulata, mas só realçam o pai, que era militar de alta patente. As duas biografias que eu tenho, uma delas faz questão de esconder a mãe da Chiquinha Gonzaga, porque é dali que derivava a cor dela. Então, vamos fazer o caminho inverso que eu tento fazer, realçar as pessoas que têm um pé na África. Entre eles, o Carlos Gomes, etc. E entre eles, o Mário de Andrade. Então, o Mário conviveu com coletividade também. Só que ele não teve condições de decidir. Seria isso ou aquilo. Então, ele se diz de cor duvidosa. E essa cor duvidosa é que eu trato nesse livro, dizendo as consequências de um Mário de Andrade se ver como um homem de cor duvidosa. E eu realço a minha amizade com o Fernando Góes, que o ano que vem são 40 anos da sua morte, ele faleceu em 79. Eu tive o prêmio na coletividade negra da época, só eu fiz isso. Até ex-amigos dele nunca mais o procuraram. Eu, com meus 24 anos, tocava órgão de uma igreja na Brigadeiro, saía da igreja, ele morava na rua Santo Antônio, no último andar de um apartamentozinho. Eu ia visitar o Fernando Góes, ficava todo feliz com a minha visita, conversava muito comigo sobre literatura, sobre mulheres também, era mulherengo à beça, seguindo o caminho do Mário de Andrade. Então, são vivências literárias, pertencem à vida literária, da qual eu sinto muito feliz de ter vivido uma boa parte. Então, o Mário de Andrade andou junto, muitas vezes, com pessoal da imprensa negra, da frente negra, mas o Mário permaneceu um homem de cor duvidosa. E é exatamente esse é o texto que eu ponho diante de vocês para decidir o que o Mário é, afinal. É ou não é? Para o pessoal da época, ele foi. Para Bezerra Nascimento, ele foi. Mulato, não se esqueça, falar mulato no século XIX, muitas vezes a palavra mulato se aplica também a negro. É muito sutil isso daí. Chamar alguém de mulato, muitas vezes, nem mulato é preto, é uma atenuação apenas de cor para não ficar tão forte. O mulato tal. Mas muitas vezes esse mulato, ele é apenas um negro, até como eu. Até como eu. Então, eu estou dizendo isso, vou terminar, para mostrar a que ponto nós chegamos. Nós estamos numa bela reunião aqui hoje, discutindo a questão cor. Isso é fruto de uma evolução. Nós estamos caminhando há muitos anos. Desde 1833, com o jornal O Mulato, tornado depois O Mulato, o Homem de Cor. Eu me sinto muito feliz de poder repartir brevemente com vocês esses recolhimentos, não é conhecimento, eu não conheço nada. Esses recolhimentos que eu fiz com algumas leituras, com alguns passos da minha vida, com algumas amizades. Eu ainda pude ver o corpo do Oswald de Andrade aqui na Biblioteca Municipal, quando ele faleceu. Eu fui ver lá o corpo dele, do Oswald de Andrade, que foi parceiro do Mário. Eu aqui no Parribar, aqui ao lado, tem um Parribar, eu ia encontrar-me com o Sérgio Millier, estava comendo, eu chegava com meus versos, mostrava meus versos para o Sérgio, aquele homem famosíssimo, que eu nunca imaginei que ele fosse tão importante, ele erguia a cabeça, parava de comer, olhava meus versos não, alguns versos meus, falava, olha, meu filho, se eu fosse você, eu alterava isso aqui. Sérgio Millier, diante de um jovem desconhecido, preto, paupérrimo, ele chega e tem esse ato maravilhoso de dar, e acabou escrevendo a orelha para o meu primeiro livro, que eu lancei com 23 anos, chamado Um Homem Tenta Ser Anjo. Não consegui, mas ainda tem algum tempo, eu espero, para conseguir. Muito obrigado.
Bom, acho que agora a gente pode abrir para as pessoas aí que queiram fazer alguma pergunta para o Oswaldo, né? Antes, eu gostaria de citar assim a presença de algumas pessoas que é importante, né? A presença do ator Pascoal da Conceição. Pascoal da Conceição. Aproveitando, também gostaria de agradecer, assim, agradecer a presença de todos e todas, né? Também agradecer a presença do jornalista Flávio Carrança, do jornalista e escritor Jamu Minca, do Zé Luiz, da Griot, que está aí presente. E agora, o Cosme, do Quilomboje, está aqui. E agora a gente abre... A Carolina Rocha. E agora a gente abre para perguntas. Quem tiver perguntas, vou pedir para... Vem aqui na frente, né, para falar? Vou levar o microfone. Leva o microfone. Primeiro é o Zé Luiz. Mais alguém? É bom a gente pegar uns 2, 3. Caramba, peraí. Tem o Adãozinho e a Carolina. E ele é o Zé Luiz. Alô? Oi, desculpa. A presença do cantor Felipe Antunes mesmo. Eu participo com ele num disco, certo, na parte. A gente fala já depois, na próxima rodada. Não posso Aqui. Tá ok. Pois não. Olha, de vez em quando, por uma questão de juventude, esse ouvido aqui não está pegando muito bem. Então eu peço que, se eu não captar, repita. Tá. Boa noite. Boa noite. Não Boa noite. captou. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de ouvir do senhor, que eu não consegui aprender, se o senhor chegou a conviver pessoalmente com o Mário de Andrade, e a outra é como que fica esse conflito entre Mário de Andrade mulherengo e o Mário de Andrade homossexual, aclamado aí por Oswaldo de Andrade, maliciosa e maldosamente. Mas antes de responder, eu quero fazer alguma coisa nada técnica. Oi? Vai responder. Pode pegar mais duas aqui. Pode. Às vezes confunde, a gente esquece qual foi a primeira. Então, eu prefiro responder a cada pergunta separada, depois a gente esquece qual foi, etc. Primeiramente, quando o Mário morre em 45, eu tenho apenas 9 anos. Eu estou em Bragança Paulista, internado como órfão. Nunca soube do Mário de Andrade, nem podia saber. Agora, essa questão da homossexualidade, etc., do Mário, é uma questão que eu tive a ousadia uma vez de ouvir falar na casa do Fernando Góes, foi amicíssimo dele. Eu tive a ousadia de fazer uma pergunta a respeito. A única vez que eu fiz essa pergunta, o Fernando Góes ficou indignado, muito indignado. Falam muito a respeito disso, não sei o quê, tudo, etc. Então, eu não conheci o Mário, eu conheci pessoas que o conheceram, muita coisa que eu sei sobre o Mário. Eu nunca tive, no começo, entusiasmo muito grande pela poesia dele, no começo. E eu conheci o Mário mais como músico, história da música, Modinhas Imperiais. É um grande autor, um grande pesquisador, fabuloso. E também alguma coisa que ele compôs, que foi musicado. Agora, entrar nessa questão da homossexualidade dele, talvez a melhor maneira será a biografia dele, que deve sair, né? Não sei se estão segurando. Mas é alguma coisa que sempre os inimigos dele, que eu chamavam de negro,
quando ele tinha alguma discussão. Então, a cor duvidosa dele, para ofendê-lo, para que fosse ofendido, chamavam-no de negro, que é o tema do meu livro. Agora, não convivi com o Mário, repito, pela terceira vez eu estou dizendo, então é alguma coisa que, infelizmente, eu não posso. E também, se ele fosse, eu não ia me aproximar dele, não, fique tranquilo. Pois não. Oi. Oi, Carolina. Tudo bem, seu Oswaldo? Na verdade, não é muito uma pergunta, eu só queria que o senhor comentasse a respeito, porque há um tempo atrás, acho que 1 ou 2 anos, a Folha de São Paulo publicou cartas do Mário de Andrade a respeito dessa questão que foi perguntada a respeito da homossexualidade dele. E o senhor falou da polêmica do retrato, que foi utilizado no SESC, passou sem problema nenhum. Me parece que a questão da homossexualidade é uma questão mais fácil de se falar e abrir do que a negritude, né? Interpretando por esse seu descritivo do que aconteceu com o retrato. Então, eu queria que o senhor comentasse essa questão. O porquê da não polêmica, né, do retrato, e a homossexualidade foi tão falada assim, e a negritude nem tanto. Bom, a sexualidade, até onde eu entendo, é sempre interessante. Você apontar, quando você aponta na Bíblia, por exemplo, você aponta que o Davi teria um certo traço, que o Daniel teria um certo traço, etc. É sempre interessante, a pessoa fica interessadíssima. Dá até livros. Eu tenho um livro que trata apenas disso, da questão dos personagens bíblicos que tiveram alguma a sexualidade duvidosa. Então, um personagem como Mário de Andrade, importantíssimo, fundamental para a nossa cultura, um dos melhores pensadores do Brasil que nós tivemos, polêmico, brigão, era natural que tentassem pegar aquilo que achavam a fragilidade dele, que seria a cor duvidosa que o arrastaria para ser visto como negro. E também a sexualidade. Você tem de levar em conta que não é como hoje, em que a sexualidade, tudo que existe hoje, nem sei, tem tanto nome para dar a questão sexual hoje, que naquele tempo não era assim, não. Eu sou ainda do tempo em que, ai de quem fosse homossexual, ai de quem fosse, sobretudo se fosse preto. Nós temos casos no nosso meio, de pessoas que sofreram muito com isso, como Eduardo de Oliveira, etc. Então, a homossexualidade inspira muita curiosidade, inspira alguma coisa do proibido. Você tem de levar em conta que a formação do Brasil é feita é cristã. E a castidade, a limpeza do corpo foi fundamental para o jovem, para a mulher. Então havia a congregação mariana, as filhas de Maria, que tinham aquela roupa branca, eram moças que mantinham a castidade até o casamento, os rapazes também. Mário de Andrade pertence a esse time enorme de jovens. Então, mexer na homossexualidade do Mário de Andrade, né, como fazia Oswald, chegava a ligar a questão da cor com a chamada de bicha negra, por exemplo. Então, aí é uma ofensa gravíssima, muito forte, para derrubar o personagem. Agora, a questão do retrato. A questão do retrato. Enquanto... Tem um microfone mais próximo da boca, só tá pedindo. Enquanto a questão do retrato, enquanto a questão de uma pessoa de cor duvidosa, de cor misturada, de mestiço, não é levantada, passa batido, passa tranquilo. Uma boa parte da nossa intelectualidade ela foi misturada. Alguns até atribuem a eles textos que não tem nada, como falou o Marciano. Francisco Taviano era um homem preto, praticamente,
mulato escuro, de grande êxito social, teve cargos políticos, foi ministro plenipotenciário do Brasil na Argentina, etc. A casa dele era visitada por todos os intelectuais do Rio de Janeiro. Então, é um tabu tocar na cor do Francisco Otaviano, como eu estou fazendo aqui. No entanto, ele é visto como um escritor negro. Por quê? Aí vem outra história gravíssima. Um escritor negro como Alta de Souza, que as mulheres prezam tanto, eu fico admirado, as mulheres gostam da Alta de Souza, merece. Mas a Alta de Souza, preta, na minha cor praticamente, ela não tem uma linha em que ela trate da questão negra, da sua negritude, como mulher, como escritora, etc. Ela é uma escritora católica, cristã. Agora, por que ela é tão falada? Então, o que acontece, na minha opinião, é o seguinte: a cor da pessoa também é sua fala para o escritor negro. Um escritor negro, mesmo que ele não diga uma frase a respeito da questão, a sua cor acaba sendo também parte da sua fala, que é a questão do Francisco Otaviano, que em 1936 aparece com 2 poemas numa antologia em espanhol chamada Antologia de la Poesia Negra Americana. Lá está o Francisco Otaviano com uns versos que nossa, ninguém da minha geração, que droga, ninguém do meu tempo aqui, todo mundo jovem, puxa, dureza, hein? Quem passou pela vida em branca, ninguém lembra disso, né? Não vão saber jamais. Quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido do céu adormeceu, quem não sofreu, quem não sentiu o vento da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Francisco Otaviano está lá como poesia negra dele, nessa antologia de 1936. Por que está lá? A cor. Como descobriram que o Francisco Otaviano era um mulato escuro, aí é outra história. Então, ele ganhou relevo. Quem não sabe vai falar, puxa, esse autor, no entanto, é só isso. E o outro poema dele é uma tradução. No entanto, ele ganhou foro de autor negro nessa antologia, em 1936, editado no Chile, é Chile mesmo, acho. Então tem isso. A Alta de Souza é o mesmo caso. A Alta de Souza é uma escritora negra, porque a cor para o escritor negro, para a escritora negra, faz parte da sua fala. Quando, então, eu levanto com esta foto que saiu, que ficou de frente ao Centro Cultural, né? 2007, ficou em frente exatamente ao Centro Cultural. Só que não saiu na íntegra, saiu essa parte aqui só para baixo. O protesto veio imediatamente, mas já tinha sido discutido que não era o Mário de Andrade. Antes de fazer os banners, já tinha havido discussão, não é o Mário, não, é o Mário. Oswaldo falou que é o Mário porque é o Mário. Quer dizer, meu nome foi jogado assim para valer. E eu tirei uma cópia e depois não achava o original da cópia. Ninguém achava o original. Onde que está essa bendita cópia? Então eu tive de pedir socorro ao meu anjo da guarda, passei a noite sem dormir, rezei por meus 2 anjos que eu tenho. E aí foi que descobriram a foto. Quando fui entrevistado pela TV Globo, a foto já tinha sido descoberta. Senão ia passar como mentiroso, ladrão de fotos. E a polêmica foi levantada. Então, só notaram que não era o Mário quando eu levantei a questão cor. No SESC, não se tratava da questão cor, era apenas comemorar o 50º da morte dele, em 95, se não me engano. 95, né? Então, a partir do momento em que um indivíduo como eu levanta a questão cor em torno do Mário de Andrade, epa, aí tem tabu, não pode. Não mexa nisso. Foi o que aconteceu, exatamente foi isso. Não mexa. Então, me desculpe quem é acadêmico, mas para muitos acadêmicos, essa questão é um tabu. Não trate da cor de personagens históricos que tiveram mistura com o negro, que foram mestiços, que é a questão do Machado de Assis.
Não pensem, não, que vem com muito agrado quando você começa a levantar a questão da mulatice ou da pardice, não importa o que, do Machado de Assis. Não, não agrada, não. E nós, teimosos, fazendo um caminho inverso, estamos sempre batendo nessa questão cor. E por que bater na questão cor? Uma boa parte das consequências do trajeto, da trajetória do negro no Brasil, vem daqui. Porque se ele fosse visto por dentro, era outra história. O Brasil era um país revolucionado. O negro não é visto por dentro, ele é visto por uma cor que foi estigmatizado de uma África pagã, carnívora, sem futuro, sem transcendência, sem santidade, que era o conceito europeu do homem civilizado. Então, o nosso trajeto, a nossa briga, nossas edições, os nossos poetas, essas reuniões, tudo que acontece nesse termo é ultra válido. Eu só lamento uma coisa, que isso tem de continuar ainda. Já era tempo de ter parado. Era tempo de não falar mais em cor. Era tempo de usar a frase do filósofo, do antropólogo francês, André, não importa o seu sobrenome. Só existem duas raças, a boa e a má, em toda parte do mundo misturadas. Esse era o ideal. Então, a nossa briga é para que só duas raças existam, a boa e a má. Mas, por enquanto, infelizmente, existem ainda isto que engendra a sua pergunta. Muito obrigado, viu? Bom, professor, José Adão, em parte o senhor já respondeu a pergunta, e a questão da identidade do Brasil, e quando o senhor coloca que o senhor é africano, mas o senhor coloca que a pátria, né, do senhor é o Brasil, por fato do Brasil falar o português, né, a língua mãe. E aí, agora em novembro, houve a Conferência Nacional de Educação, e aí houve um grande debate em relação à questão da identidade. Tinha palestrantes que se assumiam como negras de pele clara. Hoje se formou uma comissão aqui na Faculdade de Direito do Lago São Francisco para discutir a questão daqueles que estão se apropriando da vaga por cotas, mas não são reconhecidos, digamos, totalmente como negras ou negras. E a pergunta o que o senhor diria numa comissão que está avaliando essa questão da identidade para poder ter acesso a uma certa conquista pública, onde o critério é se identificar, né, como negra ou negro? Agora, é complexo, eu vou entrar num campo que não sou bom. Eu sou a favor daquela frase, não vão sapateira dentro das chinelas. Então, não é tanto minha área essa, mas eu penso o seguinte, a escravidão já foi uma cota contra o negro. Foi uma cota terrível, foi uma cota contra a humanidade do negro. Não é a cor que é tão importante. A importância do que houve com o negro foi que ele foi trucidado na sua humanidade. Então, no século XIX, as cotas, elas cresceram. No meado do século, negro e mulher e leproso não podiam frequentar escolas. Então, sempre houve cotas contra o negro, cotas contra. Eu fui seminarista quando eu, bonitinho, 12 anos, etc., fui apresentado, não aceitamos negro, porque negro é muito violento e sensual. Então, são cotas. Sempre houve cotas contra. Contra agora você levanta uma cota a favor, não pode. A cota não leva a nada, não sei o quê. Gente, ninguém está dizendo que a cota vai resolver.
O que vai resolver é que, aos 2, 3 anos, a partir do momento em que o pai, a mãe tiverem condições de já encaminhar essa criança para o seu futuro, aí está sendo resolvido. Nem é tanto quando chega lá na universidade. Na universidade é um monte de fatores, quando alguém que chega lá, tem circunstâncias, tem favoritismo, tem compadrios, tem um monte de coisa. A questão toda é pegar o pequenininho ali e prepará-lo para enfrentar o que não está acontecendo ainda. Cotas? Contra? Sim. É a favor? Não. E está provado que está resolvendo, sim. E outra coisa, esses meninos que eu li no jornal agora, que 200 e tanto, não sei quantos, vão perder a sua vaga, aí é uma questão de caráter. Estão dizendo que no Brasil é difícil saber quem é negro, quem não é. Não sei se é tão difícil, não. Eu não tenho escapatória. Eu não tenho escapatória, não, nem a Carolina, né? Então, se você achar que é difícil, então reparta também os benefícios com todo mundo, tá? Reparta o benefício também com aqueles que não parecem serem negros. Reparta os benefícios para todo mundo. Faça leis aí, mas não assim desse jeito. Nós sabemos que a cor continua sendo empecilho. Eu sei muito bem, porque eu sou organista de uma igreja, eu sou muito observador nesse ponto. Eu observo criança negra, procissão de Natal, aconteceu já isso, procissão de Natal, aquelas crianças maravilhosas, com aquela roupinha de Gaspar, Melchior, que coisa linda, a criançadinha lá, eu lá em cima no órgão, olhando para acompanhá-las. Aí, as crianças estão sendo encaminhadas para o altar, todas de 7, 8, 10 anos no máximo. Eu diviso que não há Baltazar, Gaspar, o Baltazar não está. Não tem uma criança preta. São todas brancas. E a tradição diz, é tradição, não está no Evangelho. O Evangelho nunca falou em nada disso. Nunca deu nome para os magos. Isso é uma coisa que vem da Idade Média, etc. O número 3 é da Idade Média. O Evangelho de São Mateus fala uns magos. Nunca falou em 3 magos. 3 magos para simbolizar as 3 raças conhecidas na época. Isso já é uma descoberta, é uma usança da Idade Média. Então, não estava lá o Baltazar. Aí eu fiquei indignado. Falei, por quê? Por que não tem um pretinho ali para representar a África inserida no cristianismo? Nós sabemos que a África, logo no começo, se inseriu. Na Etiópia, logo de cara, ela entrou, uma parte da África se tornou cristã. Aí, terminada a missa, eu desci indignado, talvez até meio pálido, mas não, pálido não, porque preto não fica pálido. Eu desci e falei com a responsável, escuta, vocês não tinham uma criança preta para colocar como Baltazar? Não tinha um Baltazar aqui, maior indiferença, não tinha um. Eu falei a ela assim, olha, a igreja tem também o dever de ser didática. A igreja não é apenas religião. A igreja tem de ensinar. Você colocando uma criança preta aqui, você está ensinando a inserção da África, de uma parte da África, dentro da religião católica. Isso é fundamental, e isso começa agora. Pode até perguntar a você, por que uma criança preta? Vai dizer, Pedro, é o seguinte, por quê? Então, é isso, indiferença. Esses rapazes da cota, para terminar, é uma questão de caráter, só isso. O que falta ao brasileiro, o que nos falta muitas vezes, é que nós temos um mau caráter. Esse mau caráter, nós tranquilamente fazemos tudo a nosso favor. É também a questão das cotas, às vezes, esperteza. Nós somos muito espertos, às vezes. Então, não adianta
colocar latinhas de gerânios na janela. Que cada um aprenda a domar o lobo que tem dentro de si. Então, isso não é meu, não. É um pensamento que eu gosto muito dele. Não adianta colocar latinha de gerânios. Não. É necessário domar aquilo que você tem de ruim dentro de você, de mau caratismo dentro de você. Obrigado. Boa noite, meu nome é William. Eu gostaria de saber o porquê da escolha do título Negro Drama e por que o título da música do Racionais. Ah, isso é importante. Importante, eu vou tirar o corpo fora. Na verdade, o título do meu livro era um título sem sabor. Ao redor da cor duvidosa de Mário de Andrade. Esse era, de verdade, o título que permaneceu nos meus escritos durante meses, um ano. Era esse o título. Até mesmo quando fui ao Jornal da Tarde para levar o livro lá, porque eu sou ainda funcionário do jornal, né? A despeito de tudo, ainda sou funcionário. Então, quando eu levei o livro lá, perguntaram qual é o título do livro. Eu falei, não, o título do livro é Ao Redor da Cor Duvidosa de Mário de Andrade. Eu estava convicto de que era um título bom, etc. Mas aproximou-se alguém que está muito mais inserido numa realidade de hoje, que é o Marciano, e eu nem conhecia essa música do Racionais, conheci depois. Eu nem conhecia. Aí o Marciano falou, por que nós vamos pôr esse título? É um título, de fato, que para cima, que ergue, que todo mundo chama atenção e que diz respeito também à realidade do livro. Foi o Marciano que teve a ideia, aplausos para ele, de colocar... Agora, eu já aproveito, já que dei a dica, está presente aqui um compositor importantíssimo. Venha cá, faça favor. O Antunes... Felipe Antunes. Obrigado. Por favor, Felipe. Felipe Antunes, cantor, compositor, revelação, etc. Ele me deu o prazer imenso de me colocar, de me dar uma abertura dentro do seu CD chamado Cru, que rodou, que foi gravado em Portugal. E lá eu apareço com o poema Em Maio, já não há mais razão para chamar as lembranças, com um acompanhamento, com fundo, com tudo maravilhoso. Uma cantora aquela cantora é de Moçambique? A Lena Baúli, que é de Moçambique, tem o Nástio Mosquito também de Angola, o Oswaldo X, do rap, né, também participa dessa música, e a cantora Kika. É um monte de gente nessa música, mas tem um ponto alto ali do poema do seu Oswaldo. Meu poema Em Maio. Então, veio a calhar, porque uma das minhas brigas é que o que nós fazemos como literatura negra, como movimento negro, etc., que não fique apenas no meio de compadres, de irmãos e de primos, que nós nos expandamos, que nós sejamos conhecidos em ambientes, às vezes, que nem entendem muito bem os símbolos que nós usamos. O Felipe me deu essa grande chance, por isso eu sou muito grato a ele. E o disco é maravilhoso, chama-se Cru. Pode ser ouvido no... Todas as plataformas, da YouTube, streaming e tudo mais, né? É um disco. É a faixa 5, eu acho. Chama Modelo Guanabara. Pronto. Obrigado, Felipe. Oi, como é o seu nome mesmo? William. O Oswaldo falou, né, a respeito do título, mas foi justamente isso, sabe? A composição do Racionais MCs, quando eu li o texto, e com esse título,
que realmente não é um título de impacto, e já existe outros livros que utilizaram essa mesma expressão para ser nomeado, como Ao Redor de Machado de Assis. Tal. Eu fiquei matutando, pensando como poderia interferir de uma forma que trouxesse esse impacto. Eu li o material e quando eu percebi as aproximações dos dramas de cada autor que Oswaldo traça aqui para o texto, eu ouço bastante Racionais MCs, né? Eu não sou um ouvinte de rap, mas eu gosto de Racionais MCs. Na verdade, um monte de gente gosta de Racionais MCs e não é ouvinte de rap, né? E eu associei automaticamente a essa música do Negro Drama, porque eu já trabalhei essa música para discutir Carolina Maria de Jesus, que também passa por uma espécie de negro drama também, sabe, em termos de identidade e tal. E todos os personagens históricos que são citados no livro passam por esse drama. E, nesse aspecto de ter um impacto, eu acho que nós demos muita sorte. Negro Drama, Ao Redor da Cor Duvidosa de Mário de Andrade. Foi essa grande, ou uma simples sacada, que, ao meu ver, e ao do Oswaldo, acabou dando certo. Espero que para vocês também tenha. Hã? Não usei música, ninguém usou música de ninguém. Negro Drama, se eu quiser usar, qualquer um pode. Isso daí não é, ninguém é dono. Ninguém é dono disso. Não usamos letras de música. Ok? Agora, quem é o próximo? Quem tá? Alguém quer perguntar? Escuta, Oswaldo. Não tem mais ninguém. Pessoal aí fora, alguém quer fazer alguma pergunta? Olha quem está lá, uma cantora famosa, Suzy. Olha, Suzy. Pessoal de fora, alguém tem interesse em fazer alguma pergunta? Pode vir aqui na porta. Vou os dois. Suzy. Vem cá. Eu quero apresentar. Tudo bem, dá um abraço. Meu querido. Muito lindo. Sobrenome dela mesmo? Suzy Matias. Apresentar vocês é bom, já que estamos aqui num congraçamento, de artistas, de cantores, de poetas. Esse é o poeta Oswaldo também, um poeta. Aqui nós temos uma maravilhosa cantora de música popular, Suzy Matias. Estamos aqui, Suzy Matias, Oswaldo, o Felipe Antunes, está ótimo, está ótimo. Não sei se você conhece esse rapaz aqui, é bom. Ah, sim! Prazer vê-lo aqui, viu, Suzy? Tá, pois não. Eu acho que a gente fica com muita coisa. Eu só quero fazer uma observação, professor, que é o seguinte: a sua... É fantástico a questão da imagem, da foto do Mário de Andrade, porque existe um espaço na imagem que não dá representatividade para o negro. E a sua foto, na verdade, eu acredito, que é o primeiro grito nesse latifúndio da imagem. Que, por exemplo, o senhor falou do Otaviano, eu me emocionei várias vezes com esse poema. Achei lindo esse poema, maravilhoso, né? Mas você vê as palavras, as letras, você não vê a imagem. Entendeu? Da onde ela saiu essa imagem? E, por exemplo, mesmo nas nossas famílias, a gente poucas vezes vê as nossas imagens, as imagens dos nossos antepassados, que desapareceram. Tem uma coisa nessas fotos, só uma observação,
a Istmacolor, que é quem faz a tinta das fotos. E a tinta das fotos também é domínio de uma imagem. Porque eu sou ator e acontece uma coisa interessante no teatro. O teatro ele tem a arquitetura do teatro, normalmente é uma rotunda preta, que não favorece o ator negro. É uma coisa sutil. Seria como se você tirasse algumas notas, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, você só tirasse algumas notas. Mas é também um latifúndio. E eu fiquei emocionado com a sua... Quando eu vi essa foto, me lembro disso, dessa polêmica e tudo mais, eu lembro muito bem. É fantástico. Realmente é... Fora tudo que tem, né, em outros lugares, porque tem na palavra, temos vários lugares, são intelectuais e tudo mais, mas é na imagem também, que tem que ter que falta a recuperar essa grande imagem, essa beleza, que agora a juventude, graças a Deus, a gente está... Eu não estou tão velho, eu tô mais velho que o senhor, vai. Não, eu me sinto mais velho que ele, claro, né? Todo mundo aqui vai ficando mais velho, evidentemente. É o contrário. Mas é um prazer. Eu vinha, quando eu soube do lançamento do livro, eu achei uma honra poder estar aqui presente. E queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão dessa foto, dessa imagem, de estar essa foto lá, de onde que ela é, como que foi essa história, um pouco mais dessa imagem, que eu acho que isso é uma... realmente, para mim, foi um terremoto. Foi mesmo? Pois não. Eu quero ser bem breve, bem... a foto. Eu vou escrever a respeito do dicionário do Mário de Andrade. Já falei isso, mas eu repito. Vou fazer uma pesquisa, então, no arquivo do jornal Estado de São Paulo. Na época, o jornal ainda mais importante do Brasil, um dos mais importantes. Eu tenho, como editor, eu posso tirar cópias do que eu quiser. Que eu sou editor do Dr. Rui Mesquita, que é o patrão. Durante 15 anos, eu editei o doutor Rui Mesquita. Então, era só chegar e pedir, está aqui, Camargo. Cheguei ao arquivo para pesquisar a pasta do Mário de Andrade, para escrever a respeito do dicionário póstumo de música dessa grossura. Camargo, você que é músico, você é organista, vai, escreva uma resenha sobre esse dicionário. Eu fui. O meu conhecimento do Mário de Andrade não era grande coisa, não. Eu sabia que era um poeta, eu conhecia a história da música dele, conhecia modinhas imperiais, né? Que a minha mulher cantava alguma coisa das modinhas. E qual foi a minha surpresa na hora em que eu abro a pasta do Mário de Andrade, que estava lá já há 50 anos, pelo menos, eu deparo com esta foto. Essa é a original que deu a polêmica. Vocês têm o privilégio de ver a foto original da polêmica. Foi essa foto que eu passei para a Secretaria de Cultura. Então, esta foto, com este tamanho, estava, sem a moldura, é claro, né? Estava na pasta Mário de Andrade. Bom, o meu entusiasmo foi imediato. Eu conhecia a imagem do Mário de Andrade, mas nunca tinha visto uma imagem tão negroide. O cabelo, sobretudo, é crespo, bem crespo. Eu fiquei entusiasmado. Cheguei ao Bento, que era o chefe da fotografia, do departamento de fotografia. Bento, por favor, me tira uma cópia dessa foto, que eu quero uma cópia dessa foto do Mário de Andrade. O Bento, na hora, designou um funcionário para tirar a foto. E eu levei a foto para casa. Todo contente, todo feliz. Puxa, que beleza aquele Mário de Andrade. Pô, ele tinha bastante traços mesmo. Acontece que havia um caderno no Estadão chamado Nosso Bairro. E resolveram me entrevistar em casa. E lá foi o repórter na minha casa, entrou na minha pequena biblioteca, que o José Luiz conhece, né?
Ele conhece, até fez lá um texto bonito que eu guardo, aquele texto seu, daquela visita sua. Então, foi lá o repórter, fotografou meus livros. E, de repente, eu recebo o telefonema do Paulo Bonfim. Paulo Bonfim me liga, e o Geraldo Pinto Rodrigues, também da Academia Paulista de Letras. Paulo Bonfim é bem conhecido, hoje ele tem um programa na Rádio Cultura, tudo. Isto. Meu grande amigo Paulo Bonfim. Paulo Bonfim fala: Oswaldo, meus parabéns pelo seu trabalho em favor para tornar conhecida a importância, a contribuição da raça negra para o Brasil na cultura, na poesia, nas artes. Parabéns, Oswaldo. É necessário colocar um preto na Academia Paulista, porque desde que o Mário de Andrade morreu, nunca mais teve um preto na academia. Foi aí que eu saquei, falei, uai, então o Mário era visto como preto. E era de fato. O Paulo Bonfim conheceu o Mário de Andrade. Paulo Bonfim tem hoje 93 anos, por aí. Aquilo me entusiasmou. Então, toda vez que me chamavam para fazer uma palestra, qualquer coisa, uma reunião como essa, eu sacava a foto do Mário, falava, aqui está o Mário de Andrade, todo orgulhoso, né, todo feliz, né? Mal sabendo da bomba que eu tinha na mão, né? Então, eu mostrava, em todo canto que eu ia, eu mostrava essa foto, que eu mostrei original aqui. Até que em 2007, isso mesmo, 2007, a Secretaria de Cultura resolveu fazer uma amostra de figuras negras da história do Brasil nas artes, e fizeram uns banners enormes, né? Mais de 2 metros, né? Enormes. Alguém viu? Você chegou a ver? Muita gente viu. E no Museu Afro Brasil, a Ana, uma funcionária que tem um cargo lá, falou, Camargo, Oswaldo, aliás, eu ouvi dizer que você tem uma foto do Mário de Andrade, que é bem, muito bonita, tudo. Você não queria trazer essa foto para a gente? Nós estamos fazendo uns banners e nós queríamos reproduzir o Mário que você tem. Mostra para nós. Eu levei, então, a foto do Mário de Andrade, já emoldurada, para o Museu Afro Brasil, até o Museu Afro Brasil, e esta imagem foi apresentada à Secretaria de Cultura. Pronto. Alguém, parece, já levantou o aspecto da autenticidade. Mas o Saad, é Saad mesmo, acho que era o secretário de... Falou, não. Oswaldo trouxe, pegou do jornal O Estado, essa foto é legítima. Vamos fazer com ela mesma. E lá tocaram para frente. E lá saiu o banner com esse retrato do Mário de Andrade como afrodescendente, como preto, vamos dizer. Não deu outra. Foram colocar exatamente diante do Centro Cultural. Então, em frente ao Centro Cultural, estava lá essa foto, lá, grandona, bonita. Todo mundo orgulhoso, eu também todo orgulhoso, né? Colaborei para mostrar o mar. Todo feliz. Até que meu filho, não demorou muito, 2 dias, não sei quanto tempo, acho que no dia seguinte, sei lá, chega à minha casa de madrugada, ele trabalhava no Estadão, na agência Estado. Pai, estão descendo a lenha no senhor na Folha. Falei, como descendo a lenha em mim? A Mônica Bergamo está dizendo que a foto que está no Centro Cultural, está sendo mostrada, não é a foto do Mário de Andrade. Falei, mas como não é o Mário de Andrade? Eu peguei do arquivo do Estadão, é o Mário de Andrade. Não. Bom, aí começou a briga, né? Consultaram o José Mindlin, que conhecia o Mário, consultaram a Tele Ancona Lopes, que é a maior estudiosa do Mário, etc. E começou a polêmica pela... Fizeram apostas? Aí começaram as apostas na internet. É o Mário, não é o Mário, não. É o Mário. O cabelo, não sei, mas o nariz não é, mas aqui é.
E começaram a aposta na internet. E foi uma coisa... O Mário nunca foi tão divulgado, pelo menos a imagem dele, como nessa época. E começou isso. Agora, aí a Ana fala, Oswaldo, estão dizendo que aquele Mário de Andrade não é o Mário de Andrade. Falei, não, Ana, eu peguei do arquivo do Estadão e eu acho que eu posso confiar no Estadão, né? Tá bom. Então, me traga o original para mostrar lá na secretaria, que eu tenho uma cópia. Aí liguei para o jornal pedindo para levantar o original da foto. Começaram a procurar, não encontraram o original, tinha desaparecido. Eu falei, caramba, e agora, como que eu faço? Não encontrava de jeito nenhum o original, e a polêmica correndo. Eu fazia um teste lá no Museu Afro Brasil, mostrava, não, mas é o Mário. Não, não é o Mário, não, aqui o queixo não é igual. Os óculos não são iguais, o cabelo também, mas aqui é igual. Até que esse programa do Canal 5, qual é? São Paulo TV? SPTV resolveu me entrevistar a respeito, lá no museu. Ia mandar lá funcionário para me entrevistar a respeito desse affair, né? Desse negro drama que era a questão do... E eu, preocupadíssimo, né? Falei, cadê o original do Mário de Andrade? Como eu não achasse, eu liguei para uma ex-funcionária, Marlene Simões. Marlene, estou na maior dificuldade, uma dificuldade muito grande. A foto que saiu do Mário de Andrade, estão dizendo que não é, e a secretaria está pedindo o original, porque o que eu tenho é a cópia. Falou, o jornal começa a contratar, começa a terceirizar tudo aí, é isso que dá. Coloca gente que não entende nada aí no arquivo, dá essa bagunça toda. Deixa comigo, vou falar com o funcionário. Aí falou o nome do funcionário antigo, que tinha permanecido. Mas eu já não tinha dormido, aquela noite já não dormi bem, né? Estava totalmente nervoso. Até que, faltando 1 hora e pouco, umas 2 horas ou menos, para o canal passar lá no museu para me entrevistar, a Marlene me liga, Oswaldo, descobriram o original da foto. Estava arquivado errado, puseram em outra pasta. Bom, aí foi um alívio. Liguei imediatamente para a Secretaria de Cultura, falei com o secretário, que sempre se colocou ao meu lado, a verdade é essa. O Saad, em nenhum momento, ele duvidou de que a foto não fosse do Mário de Andrade. Isso eu dei para ele. Não, o Oswaldo falou, é do Mário. Levaram aí o Saad, o secretário, ligou para o Estadão, pedindo ao Estadão que desse uma página inteira com as fotos do Mário de Andrade. Eu fui entrevistado por telefone, lá do Estadão, me entrevistaram a respeito, e eu saí com a seguinte sacada, que está no livro, viu? Uma parte do que estou contando agora está no livro, quem quiser. Nessa altura, nem é mais tão importante saber se a foto é veridicamente de Mário de Andrade. Mas o que me agrada é que apareceu um momento excepcional na imprensa escrita e na televisiva para poder afirmar que, no conceito moderno de hoje, o Mário de Andrade, sendo um afrodescendente, é um personagem negro. Morri, Maria. Senhor Oswaldo, também vale destacar que alguns pesquisadores e pesquisadoras associam essa imagem a um jogador de futebol chamado Mário Andrada, que possivelmente o Mário fez um poema dedicado ao xará dele, que seria esse jogador, o Mário de Andrada. Quase certo que esse é o grande motivo da confusão das pastas, da imagem.
Só que na internet, você busca por Mário de Andrade, essa imagem... Vou contar uma história, é uma história que faz parte do trajeto desse livro. Quando eu procurei o desenhista para ilustrar a capa, eu falei a um menino de Santo André, eu falei, você procura, tem a liberdade de criar, você procura uma imagem de referência do Mário e faz uma ilustração, reforçando tais características e tal. Daí ele falou, não, tranquilo, eu faço. Ele me entregou a ilustração, eu falei, poxa, ficou legal. Aí eu levo a prova para o Oswaldo. A gente marca num restaurante, leva a prova para o Oswaldo. Na hora que ele pega a ilustração para a capa do livro, ele, não, Marciano, não pode. Ele começou até a tremer. Ele falou, não. Eu falei, que foi, senhor Oswaldo? Viu a assombração? Não, esse menino usou a referência da foto do... O rapaz tinha usado essa foto como referência para ilustrar a capa do livro. Que coisa maluca que aconteceu. E eu também não havia percebido. Eu falei, poxa, é mesmo. Daí nós trocamos, fizemos outra capa, né? Mas esse Mário Andrada persegue o Oswaldo até hoje, viu? Por isso que também está aqui. Pessoal, agora eu também queria só fazer... assim, como o horário tá chegando assim, para todos nós... Eu queria agora fazer o encerramento dessa noite que está muito gostosa, muito tranquila, e convidar o Marcos Morimbal para voltar aqui à frente, para encerrar essa noite com um poema do Oswaldo, que ele musicou. É um poema que chama Antigamente. A Neide está por aí? Ela não vai ficar com ciúmes, né? Então... E também a gente vai estar servindo ali um vinho, um salgadinho para as pessoas, tá? E eu agradeço profundamente, de coração, a presença de todas e todos. E agradeço novamente ao Antônio, sempre pela recepção, a equipe do Tapera Taperá. Quem veio aqui pela primeira vez, volte sempre. Todo dia tem ações, acompanhe nas redes sociais, que é um lugar muito importante para o debate político, para a cultura e para a educação e para a arte. Então, agora, o encerramento com Marcos Morimbal. Imagina. Eu musiquei recentemente esse poema, Antigamente, um dos mais aclamados poemas do meu pai. Vamos ver quem canta mais alto, se eu ou o som ao lado aí. Como quem quer cantar, mas não canta. Como quem quer falar, mas se cala. Eu venho fazendo escala no porto de muita mágoa. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual o chão que resvala se o passo da gente pesa, pesa. Hoje que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho a boca entreaberta, ouvindo e olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa. Estou cavando no fundo da ventania, no fundo da tempestade, no fundo do pão dormido, no fundo de uma metade, no fundo do desamor, no fundo da noite longa, meu bolso profundo abriga o corpo de muita sombra,
Tentei viajar-me longe, sem van, bagagem, sem mala. Ficou-me junto ao meu rosto a parede da minha sala. Borrões de sombras antigas, o relembrar pegajoso, o meu sofrer de mim mesmo e as vestes de umas cantigas. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual o chão que resvala. Antigamente eu sabia, eu morria, eu sabia, e eu cavo sempre no fundo